O andarilho que ajudei virou lobisomem. Canal Zona do Medo. Boa noite a todos. E agora então, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Cláudio. Isso aconteceu com ele na cidade de São João del Rei, que fica no estado de Minas Gerais. E nessa época, que era no ano de 2006, o Sr. Cláudio tinha 34 anos. E tudo começou assim. Eu moro em um bairro comum da minha cidade. E tenho mulher e mais 2 filhos. Mas o que aconteceu foi que certa vez, um amigo que morava em uma chácara próxima do meu bairro veio me visitar com seu filho adolescente. E eu conversando com esse colega, ele me disse que iria deixar o seu filho na casa de alguns parentes seus por algum tempo, pois ele acabou me falando algo que me deixou de cabelo em pé. Porque ele me disse que certo dia o seu filho acordou por volta das 4 horas da manhã para ir na escola. Mas o que ocorreu foi que esse garoto foi pegar uns abacate e manteiga que tinha na chácara ao lado. E assim esse menino subiu em uns tijolos e pulou a cerca da tela de ferro que dividia as 2 chácaras. Enquanto ele pegava alguns abacates pelo chão, na sorte ele viu um tipo de um cachorro grande entrando pela chácara do vizinho. Ele ficou assustado. E nesse momento o garoto começou a subir na tela. E foi quando ele viu a cabeça desse bicho passando pelo meio das plantações de milho que tinha na propriedade. E ele falou que os olhos daquele animal eram igual a 2 luzes amarelas. Mas nesse momento que o menino já estava quase pulando a cerca, a criatura saiu correndo do meio do milharal para atacá-lo. Mas o garoto conseguiu pular de volta para dentro da sua chácara a tempo. Mas o mais surpreendente é que o filho dele falou que aquele animal fez uma coisa impossível. Porque no meio daquela fuga, o menino olhou rápido em direção da cerca e viu que aquele bicho estava em pé igual a um homem. Portanto, se for verdade aquilo, seria um lobisomem. E o garoto conseguiu chegar em sua casa, mas ele estava todo assustado e voltou para o seu quarto e se trancou ali. E nesse relato todo, o filho dele também me disse outra coisa estranha. Porque depois de 15 minutos que ele tinha acabado de ver a criatura, ele olhou pela janela do seu quarto e viu um homem estranho pegando roupa no varal da chácara do vizinho, porque esse cara estava nu. Mas depois dessa conversa toda, eu percebi que o filho do meu amigo ficou olhando na porta para alguma coisa na rua. Então fui lá ver o que o menino estava olhando. E assim que cheguei perto dele, o garoto me falou que certo homem que tinha entrado no bar era o mesmo cara que apareceu na varanda da chácara do vizinho, que pegou as roupas do varal. Nessa hora, eu fiquei curioso para saber quem era. E logo depois, eu fiquei olhando para o boteco. E assim, aquele homem que o moleque suspeitava acabou saindo do bar. E eu fiquei ali olhando para esse cara e eu marquei. O fato é que eu fiquei pensando se essa história era real ou não, porque foi um adolescente que estava me relatando isso. E depois desse dia, eu voltei à minha vida normalmente. Eu tinha até esquecido o que o pai do menino me contou. Mas o que ocorreu foi que certa noite eu estava em um bar do meu bairro bebendo. E foi quando entrou no bar aquele homem que o filho do meu amigo disse que viu ele depois da aparição do lobisomem na sua chácara. E esse cara estava pedindo dinheiro para as pessoas dentro do bar. E ele mostrava para todos dali que ele tinha uma guia de receita médica e precisava de dinheiro para comprar remédios. E esse homem dizia que tinha problemas de ataque epilético. Bom, o que ocorreu foi que algumas pessoas ajudaram e outras não. E esse cara, que o menino disse que viu ele na mesma chácara onde o lobisomem apareceu,
naquela madrugada, acabou saindo do bar e foi para a rua. Mas eu acabei deixando isso para lá e continuei bebendo. E quando deu por volta da meia-noite, o dono do bar fechou o estabelecimento. E como era uma sexta-feira, com isso, um dos meus amigos que estava no bar me convidou para ir com ele de carro até outro boteco, para beber mais um pouco. E assim que esse meu colega ligou seu carro, eu entrei dentro do seu automóvel e pegamos a estrada de terra para chegar até esse outro bar que estava aberto. Mas o que ocorreu foi que enquanto passávamos com o automóvel pela rua de terra, vimos aquele homem da receita médica no canteiro da estrada. E parecia que esse sujeito estava procurando alguma coisa pelo matagal. E quando chegamos mais perto dele, esse cara vomitou no chão. Então meu amigo que estava dirigindo o carro reconheceu que era o mesmo sujeito que estava pedindo dinheiro no bar. Então com isso paramos o carro ali mesmo e perguntamos para esse homem se ele precisava de ajuda. E foi nessa hora que tivemos uma surpresa, porque esse cara parecia que queria sair de perto de nós. Mas do nada ele caiu no chão e começou a ter um tipo de ataque epilético ou convulsão, que fazia ele rolar no chão. Então com isso descemos do carro assustado com aquela situação. Mas eu e meu amigo ainda não sabíamos o que fazer para ajudá-lo. Mas o estranho desse ataque que esse homem teve foi que ele rolava no chão e parecia sentir muita dor, pois ele gemia e meio que rosnava também. Foi uma cena pavorosa de se ver. E nesse momento o meu amigo falou para nós colocarmos ele dentro do carro, para levarmos em algum pronto-socorro. E mesmo ele se debatendo muito, conseguimos colocá-lo no banco de trás do automóvel. Enquanto ajeitava esse sujeito no banco, e foi nesse instante que eu vi que os dentes desse homem começou a ficar grandes. Eu olhei nos olhos deles também, e estavam ficando com uma cor alaranjada. E o rosto desse cara já estava bem enrugado, e com muitos pelos grandes. Eu achei aquilo estranho. E enquanto o tempo passava, aquele homem estava mudando de aparência cada vez mais. Ficamos assustados naquele momento, e esse sujeito saiu meio desengonçado de dentro do carro. E nesse instante, esse cara se levantou e tentou ir para o mato que tinha ao lado da estrada, e meio que escondia o seu rosto com os seus braços, para nós não vermos. Mas ele não conseguia caminhar, e depois disso, ele começou a fazer um ronco igual a de um animal. E sem saber como ajudá-lo, ficamos ali olhando para ele. E foi quando esse cara se virou para a nossa direção. Aí vimos que aquele homem não se parecia mais humano, porque o seu rosto já estava parecido com a cara de algum animal. E as suas mãos agora estavam parecidas como garras, e as unhas eram bem grandes. E aquilo já estava nos olhando meio com uma cara feia, com a intenção de nos atacar. Não esperamos mais, pois estávamos aterrorizados de ver aquela cena macabra, e no que aquele sujeito tinha acabado de virar na nossa frente. Entramos dentro do carro rapidamente, e eu me lembrei na hora no que o pai daquele adolescente me falou sobre o lobisomem que tinha aparecido na sua chácara para o seu filho, que essa história realmente era verdadeira. O que ocorreu logo a seguir é que ligamos o carro e saímos daquela estrada de terra. E eu e meu amigo não acreditávamos no que tínhamos acabado de ver, que era um homem se transformando em um lobisomem. E quando eu cheguei na minha casa, eu ainda estava bem espantado e não parava de pensar nessa criatura. O que ocorreu depois desse perigo que eu e meu amigo passamos foi que resolvemos contar esse relato para o pessoal do bairro. E quem é que virava esse bicho? E se aquele homem da receita médica aparecesse aqui no bairro outra vez,
era para o pessoal vigiá-lo. Mas algumas pessoas não acreditaram no que eu contei, e pelo menos eu fiz a minha parte de deixar o aviso. Mas o tempo foi passando depois da aparição do lobisomem, e eu temia dessa criatura aparecer outras vezes pela minha região e colocar as pessoas em perigo. Bom, eu não vi nenhum outro relato mais de lobisomem, ou pelo menos não fiquei sabendo mais de nenhum. Mas pelo menos aquele homem que eu vi virar lobisomem na minha frente não apareceu mais pelo meu bairro. E até hoje, quando eu passo de carro por lugares escuros de matas de qualquer lugar, eu fico achando que eu vou ver outra vez algum lobisomem. E isso foi o trauma que fiquei disso tudo que passei. Boa noite. Bom pessoal, se vocês gostaram do relato, dê um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.